Então, o conceito da economia circular, em lato sensu, é a geração de valor, de riqueza, de dinheiro, por meio de uma operação de logística reversa, onde aquela embalagem, uma vez produzida, uma vez engarrafada por um produto, vai ao supermercado, é consumida nas nossas casas e ao invés de ir lá para o aterro sanitário, ao invés de ir lá para o lixão, ao invés de ir para a rua, ao invés de ir para um terreno baldio, ela precisa forçosamente passar por um processo de transformação. A gente pode falar o exemplo... Pronto, da garrafa. Da garrafa, isso, Laura? Se a gente... Essa garrafinha aqui, por exemplo. Isso. Nós estamos consumindo esse líquido. Certo. Essa garrafa você pode jogar no lixo e pode ir direto para o aterro sanitário, que aí ele vai ficar lá, né? E vai ser muitos e muitos anos para se decompor, né? Porque o plástico, né, tem essa situação. Mas você pode colocar isso numa coleta seletiva e ele ir para um ecoponto. Aqui em Fortaleza nós temos os ecopontos, né? E pode ser esse material, pode ser recolhido por uma associação de catadores, né, trazendo também, gerando riqueza para esse grupo de pessoas, né? E sendo levado para uma recicladora que vai fazer toda a transformação de moagem, né, de transformação. E esse produto desse plástico, ele vai voltar, ele é o resíduo de um produto, ele é utilizado como matéria-prima, pode ser do mesmo produto, da garrafa, ou pode ser para outros produtos. A gente diferencia lixo de resíduo. Não, lixo e resíduo é a mesma coisa, né? E aí tem que... Mas existe Mas o resíduo ele pode ser reaproveitado, não é isso? Não, o lixo pode também? ser também. E, é só porque ele vai para o aterro sanitário, né? E muitos... Pior, porque o aterro tem um tratamento todo especial. Alguns vão para lixões, no meio da rua, né? E o Brasil tem 2,5 mil lixões, que é um dado péssimo, né? Assim, nos países desenvolvidos não existem mais lixões, existem os aterros sanitários, né? Então, assim, a economia circular, ela é excelente porque o produto volta, né, para a cadeia de produção. E ele gera riqueza para todas aquelas pessoas que estão envolvidas. E o planeta agradece, né? O planeta agradece. Quando a gente fala em economia circular, é a geração de riqueza através de uma operação, como a Laura muito bem falou, circular. O nome dessa operação circular é logística reversa. Então, a gente está falando de uma nova economia que coloca ativos financeiros em um material que não vai degradar o meio ambiente. Então, a gente está falando em mitigação de CO2, a gente está falando em justiça climática, porque quando a gente mitiga, a gente está prevenindo questões sanitárias, questões de impacto que diminui a qualidade de vida das pessoas. Por isso que eu reforcei que essa responsabilidade, aí vem o DNA da I3, quando decide fazer um investimento em uma vertical da economia verde, você está levando e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é o ponto. Economia verde é a economia que gera riqueza. A operação da logística reversa é o meio pelo qual esse material, que é ambientalmente não amigável, que ele precisa ser considerado como resíduo, não como lixo. O lixo chega no aterro sanitário. Tudo que chega no aterro sanitário, ele é considerado lixo. Porém, muito do que chega lá não precisava chegar lá. A gente hoje incinera e aterra resíduo que é dinheiro. O crédito de reciclagem, né, voltando assim para essa preocupação ambiental, tanto o crédito de reciclagem como o crédito de carbono, eles são diferenciados, né, porque o crédito de carbono ele mitiga o CO2 e o crédito de reciclagem ele investe na cadeia de reciclagem, nessa cadeia de valor, mas os dois atendem essa preocupação que hoje é o maior desafio da humanidade, que é descarbonizar a economia.